noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Cheguei um pouco em cima da hora, mas trânsito de São Paulo, né? Só passar um breve recado, que todos os sábados nós temos a evangelização infantil, que é uma atividade que nós realizamos com as crianças e os adolescentes. Então, quem tiver porventura filhos mais novos, sobrinhos, enfim, conhecer alguma família e alguma criança que queira participar das atividades, é todo sábado. Então você tem uma atividade lúdica para as crianças, ensinando para elas desde cedo, né, a importância da fé, de Deus, de Jesus. E também tem uma atividade para os adultos, né, que é seguida de uma palestra e de passe, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, se vocês tiverem algum conhecido ou tiverem interesse de trazer alguém, a casa dispõe dessa atividade de evangelização infantil, tá bom? Vamos então acerenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, deixando de lado todas as contradições do dia a dia, todos os problemas do nosso cotidiano e buscando nos sintonizar com esta sala, com este ambiente, com os amigos espirituais que estão presentes conosco, aos nossos mentores individuais que sempre nos acompanham, sempre nos intuem. E vamos aproveitar esse momento em que estamos nesta casa, usufruindo dessas energias benfazejas que aquecem o nosso espírito, refletir sobre as palavras do nosso Mestre Jesus, por meio do Evangelho desta noite. Que essas palavras possam serem refletidas e não apenas serem ouvidas, mas também serem sentidas e vivenciadas em nosso coração. E assim, como forma de gratidão, vamos pedir licença para dar início às reflexões do Evangelho de hoje, louvando a Deus, o nosso Pai maior, a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações da vida, e ajude-nos a livrar de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Nós vamos falar especificamente dos itens 6 e 7, que tem o título A Fé Religiosa, Condição de Fé Inabalável. Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ler o Evangelho, não só de maneira esporádica, mas fazer uma leitura completa, do início ao fim. Se vocês pegarem toda a contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, de qualquer edição, há sempre uma frase. E essa frase vem justamente desses itens que nós vamos refletir, que diz o seguinte: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, toda a contracapa, vocês vão encontrar esta frase de Allan Kardec, que vem desse texto que nós vamos refletir hoje, dos itens 6 e 7, do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Pois bem, como é que nós espíritas entendemos a questão da fé? Esse é o grande questionamento que nós vamos refletir hoje. Porque devemos entender que a fé não necessariamente ela está condicionada à questão religiosa. Se nós pegarmos o dicionário Aurélio,
a fé significa acreditar em algo, uma conquista, um compromisso, tudo aquilo que tiver condicionado a uma confirmação ou uma palavra que for dada. Então, não necessariamente a fé tem um significado do ponto de vista religioso. Ele sempre tem como ideia o pressuposto de você acreditar em algo. Então, eu tenho fé que eu vou conseguir o meu emprego. Eu tenho fé que eu vou resolver essa situação. Então, o significado da palavra fé é condicionado à questão de confiança, do acreditar em algo. E o Kardec vai discutir a fé no sentido religioso. No sentido religioso, dizendo que o Espiritismo tem uma concepção de fé. Kardec define a fé religiosa como os dogmas que são praticados por uma religião. Então eu sigo a fé cristã, eu sigo a fé muçulmana, eu sigo a fé judaica. Então a fé na questão religiosa, segundo Kardec, nesses textos, é de que a fé está condicionada a uma particularidade de cada religião, ao seguimento de dogmas ou até mesmo preceitos que uma religião tem como base. Porém, no Espiritismo, o Kardec aprofunda esse conceito da fé e diz que existem dois tipos de fé religiosa. Uma fé que é cega e uma fé que é raciocinada. O que seria a fé cega? A própria palavra diz, né? É uma fé que não enxerga nada. Ele não fala isso no intuito de insulto. A ideia de enxergar na fé cega, ela está condicionada à ideia de que é uma fé que não examina, que aceita tudo que é imposto sem ver, sem verificar, sem questionar. Então, o que acontece? A fé cega para nós espíritas é a ideia de a pessoa ter uma fé, mas não enxergar, não ir a fundo, acreditar simplesmente por acreditar, sem a causa, analisar apenas o efeito, como ele nos diz no texto, sem buscar compreender qual é o sentido daquilo que está sendo colocado. Então, o Kardec chama essa fé de fé cega. E o excesso dessa fé cega leva o indivíduo ao fanatismo. Ou seja, ele larga a sua racionalidade e passa a ter apenas um monólogo, né? Segundo um monólogo, uma ideia fixa, sem questionamento, sem reflexão, sem observação. Por isso que eu deixo muito claro que nós vamos refletir sobre o Evangelho, porque eu estou fazendo a minha reflexão. E por meio da minha reflexão, vocês estarão fazendo a reflexão de vocês. Eu não estou impondo, eu estou colocando a forma com que eu observei e li, e vocês, automaticamente, né, pelo princípio da autonomia, pelo livre-arbítrio, vão crer ou não, vão ler, vão buscar e vão acreditar conforme a compreensão de cada um. Então, a fé cega é aquela que sempre está fechada para questionamento ou reflexão. E ela vai sempre se chocar com a razão, com a descoberta das coisas. Há um filósofo que diz: o homem ele faz história, mas ele não controla o produto da história. Podemos dizer o seguinte: você pode ter a fé cega, mas a fé não controla a história. Então os fatos destroem a cegueira da fé. A fé que é cega, ela vai desmoronar cedo ou tarde, porque ela não vai se apoiar na realidade. O mundo vai desenvolvendo, as pessoas vão se modificando e automaticamente algo que está condicionado a um dogma religioso, ele vai se desmoronando se ele não tiver uma racionalidade. Tá? Em toda a história da humanidade nós tivemos milhares de religiões. E todas essas religiões, elas foram o quê? Se extinguindo. Porque ia se chegando à realidade, e a realidade ia destruindo a cegueira da fé.
Tem várias passagens, inclusive na Bíblia, né? Quando Moisés, no Velho Testamento, quando Moisés sobe na montanha para receber os 10 mandamentos, o povo perde a fé de que Moisés ia buscar os ensinamentos de Deus, que ele tinha o contato de Deus, vai lá e constrói um bezerro de ouro. E aí quando ele volta, acaba, né? Opa, ele voltou, nossa, ele trouxe os 10 testamentos. Então, a realidade chocou-se com a razão, ou com a cegueira da fé, e toda aquela ideia, aquela preposição que eles tinham criado foi por água abaixo. Isso acontece o tempo todo. Quantos de nós acreditamos em uma coisa com uma certa idade e com a vivência, não vou nem dizer tanto a intelectualidade, mas a experiência e a vivência nos mostra que aquilo que nós acreditávamos há tempos atrás não faz mais sentido nenhum. Então, é o mesmo caso da fé. E por que ela vai embora? Porque além de ela se chocar com a realidade, geralmente a fé que é cega, ela não dialoga com essa realidade. Ela não dialoga com os avanços do conhecimento e da razão. Ela fica presa, vítima do seu dogma. Infelizmente, nós vivemos uma realidade, em pleno século XXI, que a maioria das religiões não dialogam não só com a realidade, mas com nada. Elas apenas pretendem ter posse exclusiva da verdade. Muitas vezes elas impõem a cegueira da fé e colocam coisas que a racionalidade vê como sem sentido. Eu vou dar um exemplo, eu sempre conto essa história. Quando eu era garoto, eu fui na missa de 7º dia da minha avó, por parte de pai. Eu era muito garoto. E foi numa igreja aqui próxima, não vou falar o nome. E eu lembro que eu era muito criança, tinha uns 10 anos mais ou menos, 12, uma coisa assim. Tá? E eu estava assistindo a missa, eu raramente entrei numa igreja, né? Eu tive uma formação religiosa totalmente distinta, inclusive do espiritismo. E quando eu cheguei lá, o padre falando de uma tal de promessa de batismo que nós tínhamos que ajudar, padre porque é a igreja católica, tá? Nós tínhamos que ajudar a promessa de batismo, e passava aquele monte, na minha época, hoje é cartão, né? Antigamente passava aqueles saquinhos, e eu lembro que meu pai estava tirando dinheiro para dar para a igreja. Não, pai, que eu não fiz promessa de batismo nenhum, por que você vai dar dinheiro para a igreja? Então, quer dizer, por mais que eu acho que a minha raiva não era porque eu tinha uma racionalidade maior da minha idade, mas talvez porque meu pai não me dava dinheiro e ia dar para a igreja, né? Não era uma questão de racionalidade, era de egoísmo, talvez. Mas para você ver que mesmo com aquela tenridade, aquilo era algo que dentro da compreensão que eu tinha da época, ou mesmo para atender o meu ego, já não fazia sentido. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa imposição da fé, sem um raciocínio, sem oportunidade de diálogo, de respeito inclusive ao livre-arbítrio das pessoas, coloca as religiões na condição de impotência, da incapacidade delas dialogarem com o povo e automaticamente dialogarem com a razão. E a fé não se impõe a ninguém. A fé não deve ser imposta a ninguém. Cada um tem a sua fé. A fé ela se desenvolve de acordo com o que nosso espírito vai se desenvolvendo. Mais uma história que eu gosto de contar quando eu falo desse tema. Tinha uma mulher que era evangélica e tinha um marido alcoólatra. E todo dia ela se lamentava com o pastor dela. Olha, pastor, eu chamo meu marido para vir para a igreja e nada dele vir. E o pastor sábio falou assim: olha, deixa ele quietinho lá. Se ele não quer vir, vai ter o momento dele. Não vai impor que aquilo que aqui é a salvação, que ele está errado. Deixa o próprio Espírito, você faça a sua parte. Busca estimulá-lo, mas com calma, com paciência. Né? Mas deixa ele quietinho. Passou-se uns meses, um dia a mulher está na igreja e quem aparece lá? O cara. Todo arrumado, veio para a igreja, chegou, falou assim: olha,
agora eu acredito em Deus, eu acredito na igreja, eu acredito em tudo isso. Aí, pastor, ficou curioso, o que aconteceu, né? O que te tocou para você chegar nessa condição, né? Aí ele falou assim, olha, se existe, eu passei a acreditar que existe Deus, porque ele simplesmente fez com que a minha esposa parasse de reclamar de mim. Então, quer dizer, foi uma decisão própria, né? A esposa ficava lá, ia para o pastor, não sei o que, ela ia lá para mim e tal. Você só vai perder, e ninguém para. Todos nós temos experiências nesse sentido, né? Quanto mais você fala para a pessoa que está fazendo algo errado, ou que você acha que está errado, mais ela vai fazer. Porque é uma escolha natural de cada um. A fé é a mesma coisa. A fé é algo que é adquirido, não é imposta. E ninguém está impedido de possuí-la, independente da condição intelectual e moral que a pessoa esteja. Basta a gente querer buscar a fé com a nossa razão. E não se esconder na fé cega. É esse o debate que o Kardec faz nesse texto. Daí a ideia da fé raciocinada, segundo Kardec, porque é uma fé que é pensada, raciocinada, e não imposta, e não fingida. Sabe, muitas pessoas costumam dizer no nosso dia a dia que elas não acreditam em nada, que elas teoricamente não têm fé. Isso é da boca para fora. Porque não há lógica na vida de ninguém se não tiver a ideia de que algo você acredite. Não tem sentido. Então, o Sócrates dizia que uma vida que não é pensada não é digna de ser vivida. Então todos nós acreditamos em algo. Mesmo que esse algo seja o dinheiro, mesmo que esse algo seja a fama, enfim. Então, a ideia da fé é acreditar em algo. Isso está intrínseco ao ser humano. Muitas vezes nós não queremos enxergar. Muitas vezes nós não queremos assumir uma fé religiosa por uma questão de não assumir compromissos. Ou de nos boicotarmos, achando que a vida é só aquilo que vivenciamos, que vemos. Então, não existe ninguém que não tenha fé. O que acontece é muitas pessoas que não colocam a fé em prática. E geralmente a gente vai buscar, né? Porque, como eu digo na história, né? Aí vem a dor, aí vem a decepção, aí vem o tédio, e nós acabamos buscar, porque nós sabemos dentro de nós que existe algo superior a nós e que nos criou, e que existe algo além daquilo que nós vemos e vivemos, que existe uma causa primária de todas as coisas, que está ao nosso redor, está na própria natureza. A própria natureza mostra que existem forças, que existem leis que nós não temos condições de compreender, mas elas estão aí. Nós intimamente temos dentro de nós, as nossas reflexões, né? Quem nunca fez isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Né? São reflexões que todos nós temos e que nós não temos respostas, mas nós acreditamos que existe algo após essa experiência aqui, porque senão Deus seria muito injusto. Você sofrer demais aqui, ou você ou outro usufruir demais e de repente tudo acabar e não virar pó. Seria muita injustiça. Ou então achar que um planeta, que é um grão de areia em relação à nossa Via Láctea, não vou nem dizer em relação ao universo, tá? E que o nosso Sol é insignificante em relação a milhares de sóis que existem na nossa Via Láctea, achar que em outros lugares não tem vida. Talvez a gente não entenda, talvez a gente não tenha condições de saber, mas que, obviamente, racionalmente, deve existir, não tenhamos dúvida disso. A grande questão é que nós, na maioria das vezes, nos recusamos a ver certas coisas. E muitas vezes não é o olhar para fora, é o olhar para o nosso íntimo para refletir sobre essas coisas. Nós geralmente não queremos saber de nada. Quando eu falo nós, é no sentido de seres humanos. Nós, eu incluo. Todos nós nos incluímos.
Nós buscamos conhecer a causa das coisas. A gente só busca criticar ou usufruir dos efeitos. A gente não busca compreender a nós mesmos, as nossas sensações. Não. A gente é o contrário, a gente fala, ó, esse mundo é assim porque o ser humano, peraí, mas eu não sou ser humano? É só o outro que não presta? Eu sou anjo e vou para o céu? Entende? Nós fazemos parte do mundo. Então, a fé raciocinada é quando nós colocamos a nossa razão para buscar compreender as coisas e nos compreender. Mas nós temos o quê? Nós temos essa indiferença, como eu disse agora há pouco. E nós temos a questão do medo. Porque muitas vezes, o que é o medo? O medo é a sensação de algo que nós desconhecemos. Então a gente tem medo de olhar para o mundo, de olhar para nós, de compreendermos certas coisas, de aceitarmos certas coisas e principalmente de termos humildade que existem coisas mais sublimes do que aquilo que a gente estamos condicionados a ver. Tá? O que é a humildade? A humildade, um dos sinônimos da humildade, um dos significados da humildade, é nós reconhecermos as nossas limitações. Nós não gostamos disso. Isso mexe muito no ego da gente. Né? Quando a gente para, poxa, mas eu sou tão pequeno. Sim, mas eu sou pequeno, eu tenho que partir do fato que eu sou pequeno, não achar que eu sou grande. Então entende que o medo muitas vezes nos traz esse bloqueio para a gente raciocinar a nossa fé. E essas reflexões vão nos levando a essa condição. Como eu disse, a fé é algo que nós desenvolvemos, né? Com a experiência, com as vidas sucessivas, que é o que nós acreditamos. Mas para isso nós temos que ter coerência nessa fé. Saber que nem tudo nós controlamos, ou que nem tudo nós devemos acreditar também. Nós temos que saber que existe um ser superior, uma lei superior, e que nós devemos buscar nos dedicar a cumprir essas leis. Isso mexe demais com o nosso orgulho e nos traz uma sensação natural de medo, de fuga, de impotência, porque nós não temos uma fé suficientemente racional e madura, raciocinada, como nos diz Kardec, que faça a gente pensar diferente na maioria das vezes. Mas existe o contrário, tá, gente? Vamos parar com a sessão desânimo. Existem pessoas que já têm isso, independente da religião. Todos nós conhecemos aquela pessoa que já nasceu com uma conduta diferente, elevada, né? Já traz dentro de si aquele desprendimento. Ah, não, mas isso é tudo passageiro. Parece que a pessoa às vezes é tão nova, mas você vê que ela tem uma maturidade que ela já traz de outro lugar, de outra vida, não? Independente da religião, a pessoa, você vê que ela é uma pessoa que busca o bem, é uma pessoa que busca a melhoria da sua conduta moral, da sua conduta intelectual, independente da religião. Mas esses casos são exceções. Vocês não vão contar no dedo dos vínculos dos nossos relacionamentos pessoas que têm essa condição. Muito contrário. Muito difícil, mas existe. Porque o que predomina no nosso mundo, em todas as religiões, não vamos excluir a nossa, muitas vezes é a fé cega. E essa fé, ela vai reproduzindo o quê? A incredulidade. Porque a pessoa já cresce, né? Com 10, 12 anos, fica revoltada, eu não vou para a igreja, o cara fica cobrando coisa de mim, falando promessa de batismo que eu não fiz, né? Eu não vou, imagina, aquele cara só pensa em dinheiro. Então ela cria incredulidade, você passa a não crer em nada. Ela reproduz a glamorização das coisas incultas, ou seja, é assim, a verdade é essa, acabou e não tem discussão. Você não pode ler isso, você não pode cortar seu cabelo assim, você não pode vestir tal roupa assim. Então você glamoriza aquilo que é inculto. Você se priva do seu direito de pensar, né? Isso é consequência da fé cega. E força o indivíduo a racionalizar apenas de acordo com o que uma determinada
vamos dizer assim, referência ou alguém que se diz superior do ponto de vista moral, intelectual e espiritual, impõe. Isso tira o que Deus nos deu de mais sublime, que é o livre-arbítrio. É a nossa capacidade de escolher. E a pessoa vive na sombra daquilo, ou vive com medo, ou vive com a sensação de que não quer viver, de que nada faz sentido, e vive a vida do Zeca Pagodinho, né? A fé do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Seja o que Deus quiser. Deus quer muita coisa, precisa ver se a gente vai fazer por merecer, né? Então, é muito complicado isso, porque muitas vezes a gente acaba se tornando vítima, e o que não falta são charlatões. O que não faltam são pessoas que se utilizam da fé para tirar proveito financeiro, proveito afetivo, para conquistar espaço de poder político, conquistar espaço de influência. Tá? E muitas vezes as pessoas decidem não, porque não avaliam essas situações. E quem opta por essas situações, geralmente se tornam pessoas extremamente manipuláveis, joguete dos outros, se tornam explorados pelos líderes religiosos, líderes políticos, e obviamente pelos espíritos inferiores, os nossos algozes invisíveis, que vão dar risada disso, falar, lá, deixa ele lá, né? eu não preciso nem obsessor, né? Quantos casos a gente lê e vivencia que o espírito fala assim, olha, não, eu só vim aqui dar risada, porque eu não preciso fazer nada, já faz tudo sozinho. Ele já faz as escolhas erradas sem eu intuir. Tá? Muitas vezes a gente terceiriza a culpa naquele espírito obsessor, às vezes o obsessor é até nosso amigo. Né? Amigo porque ele força a gente a buscar a fé. Como diz aquela frase, o mal o mal é o bem não compreendido. Muitas vezes o que acontece de mal é o bem não compreendido, porque no futuro, aquilo que você achou que era mal, mudou a sua vida da água para o vinho. Então a fé raciocinada, segundo Kardec, ela vai se basear nos fatos e na lógica. Ela é clara, ela não traz nenhuma dúvida. Acredita-se em algo porque aquele algo cria-se uma certeza. E essa certeza, além de estar na condição de certeza, ela tem que se tornar compreensível. Então a fé raciocinada, ela parte do pressuposto de uma certeza, e essa certeza tem que estar compreensível. Porque ela não se dobra, pois a fé inabalável é aquela que encara face a face, a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está aí o trecho que ele cita essa frase. Por isso que nós espíritas falamos tanto em fé raciocinada. O próprio Kardec disse na Revista Espírita que se um dia o espiritismo não acompanhar a ciência, por exemplo, sigam a ciência. Não fiquem com o espiritismo não, vão embora, sigam a ciência. Porque o espiritismo, tanto no seu aspecto científico quanto filosófico, nas suas bases teóricas, nas suas explicações, são muito bem definidas. Se isso deixar de ser, não é mais espiritismo. Se o espiritismo não tiver uma função de falar de Jesus, de buscar compreender a realidade com lógica, com coerência e com humildade, porque se você pegar qualquer livro da literatura espírita, eles vão responder o que sabem e vão dizer que não sabem o que não sabem. Peguem e leiam o livro dos Espíritos, e muitas perguntas do Kardec, olha, nós não sabemos, ou então nós e nem vocês temos condições de compreender isso. E não temos, nós não compreendemos nem o mundo que vivemos, não compreendemos nem nós mesmos. Então, pensar dessa forma, que se toda a fé raciocinada, ela tem uma coerência e ela é divulgada.
Não existe um ser superior dentro da religião que seja o dono da verdade. Ela tem que ser livre para todos. Todos terem acesso. Eu costumo dizer nos nossos encontros de segunda-feira, é muito fácil saber se uma casa espírita é boa. Existem várias perguntas, mas a primeira é assim: quanto cobra? Porque se cobrar, vão embora. Não é espírita. Outra coisa que eu observo: vê se fala de Jesus. Se não falar de Jesus, não é espírita. Vão embora. É muito simples. Aqui ninguém nega o conhecimento, não há superioridade, não há hierarquia. Eu estou refletindo, vocês estão refletindo. Eu não estou com a verdade, estou apenas fazendo essa reflexão. E uma outra questão também para a gente condicionar com esse texto que tem a ver com a fé raciocinada e a nossa doutrina espírita. O espiritismo, além de não ter hierarquia, não existe um ser superior aqui nem um inferior, ele não busca adeptos, ele não faz proselitismo e ele não é contra nenhuma religião, porque nós entendemos que todas as religiões, independente delas, elas são importantes, elas estão aí com a permissão de Deus e são necessárias por uma questão de fé e de compreensão de cada indivíduo. Outra questão: a doutrina espírita, eu estou resumindo por causa do tempo, não nos obriga a nada, nos ensina que nós temos o livre-arbítrio e que nós responderemos por ele. Isso é uma condição da fé raciocinada. O espiritismo não busca criar médiums, porque a mediunidade, inclusive, não é do espiritismo, ela é bem antes disso. Mas ela faz um convite a todos a buscar o conhecimento das coisas, o nosso autoconhecimento, a nossa melhoria moral e intelectual, e principalmente guardarmos a certeza de que nós teremos uma vida futura e que o nosso espírito progride. Essa é a grande base teórica da fé espírita. O grande papel do espiritismo é mostrar a continuidade da vida, é buscar, obviamente, a presença de Deus, a existência de Deus, é buscar a reencarnação como forma de progresso e principalmente fazer o indivíduo a busca do conhecimento de si mesmo. Eu só vou ler uma pergunta aqui rápida, porque eu sei que eu cheguei muito atrasado e eu sei que o tempo está passando. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí a resposta é uma frase só. Um sábio da antiguidade, Sócrates, esse sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o melhor caminho para você melhorar nessa vida e buscar resistir aos arrastamentos do mal, saber quem você é. É trabalhoso ser espírita? Sim. Eu particularmente estou bem distante de ser espírita e muito mais distante de ser cristão ou bom, porque todos nós, em momentos da nossa vida, temos quedas. Mas o mais interessante é que a doutrina espírita nos ensina que sempre teremos quedas, mas que nós precisamos saber levantar e continuar na vida, porque a vida vai continuar, o progresso vai existir, e sempre termos a fé de que nós vamos evoluir. E para a gente encerrar, eu vou ler uma mensagem rápida do livro Vinha de Luz do Emmanuel, que diz o seguinte: a fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. A fé humana se volta para as necessidades humanas, a fé divina para as aspirações celestiais e futuras. E, para finalizar, para reafirmar isso, o tema do nosso Evangelho: a fé que transporta montanhas. Jesus nos diz: se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar a montanha e nada nos será impossível. E aí fiquem todos com as suas reflexões. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, buscar levar o pensamento a Deus, a Jesus,
entrar em sintonias com os nossos amigos espirituais, que estão aqui conosco, acompanhando-nos nas nossas reflexões. Buscar nesse contato com essa equipe espiritual, em conexão com os nossos pensamentos, ao nosso Pai Maior. Mentalizar nesta sala uma energia em forma de círculo, dourada. E essa energia, advinda dos planos superiores, dos pensamentos positivos e da fé de cada um de nós, perpassa pelo nosso corpo, atinge as nossas células, nosso corpo material, nosso corpo espiritual, e nós, pouco a pouco, com sentimento de gratidão, nos iluminamos com essa energia que vai equilibrando as nossas células, os nossos pensamentos, nosso coração. E com essa energia em pensamento, vamos juntamente com o nosso amigo espiritual, com a imagem de Jesus em nossos pensamentos, em nossos lares. Entramos pela porta dos nossos lares, visualizamos as pessoas que lá estão, os animais que ali se encontram, e distribuímos essas energias para cada pessoa, envolvendo o nosso lar com essa energia dourada, tirando toda e qualquer energia negativa que nós ainda, infelizmente, pelos nossos maus pensamentos, criamos. E o nosso lar fica repleto de energia, e essa energia se espalha para o ambiente dos nossos filhos, dos nossos familiares, daquelas pessoas que conhecemos e que se necessitam, perpassa pelos nossos locais de trabalho, eliminando as energias negativas, a psicosfera muitas vezes pesada do nosso local de trabalho, atingindo aquelas pessoas que nós conhecemos e também aquelas pessoas que nós ainda não compreendemos. Que essa energia também se espalhe a todas as pessoas necessitadas, de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento, aos moradores de rua, aos presos nos presídios, aos doentes nos hospitais, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E nesse momento, retomando os nossos pensamentos desta sala, entrando em contato novamente, sentindo o nosso corpo, em contato com o nosso corpo, com esta sala, com esses amigos espirituais. Agradecemos por mais uma noite de estarmos aqui, por podermos refletir sobre as palavras do nosso Mestre, agradecendo por esta oportunidade, clamando ao nosso Pai que possamos estar aqui novamente, buscando aprender e buscando evoluir. E como gratidão, mais uma vez elevamos o pensamento a Deus e louvamos a Ele a prece do nosso Mestre dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e ajude-nos a não cair em tentações da vida, e livra-nos, Pai, de todo mal, pois a Ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus.